A primeira viagem ao exterior é sempre inesquecível. A gente faz na idade adulta, não esquece nunca mais da primeira vez que saiu do país. Quando a gente vai ao exterior pela primeira vez e ainda não é adulto, na adolescência, na juventude, na infância, vira uma aventura inesquecível. A jornalista Sakuntala Guimarães saiu do Brasil pela primeira vez no momento em que ela nunca havia saído da cidade de Aracaju, sequer para ir até a vizinha cidade de Salvador, a capital do estado da Bahia, a 300 quilômetros de Aracaju, a Maceió. E, para sua surpresa, o seu pai autorizou que ela fosse fazer um intercâmbio nos Estados Unidos da América. Fez uma escala no Rio de Janeiro, outra em Nova York. De lá foi para o estado de Rhode Island, né, para a cidade de Providence, e ali ficou durante 4 meses, viajando pelos Estados Unidos, fazendo imersão no idioma inglês, né, na língua inglesa, e aprendendo a descobrir o mundo. Para Sakuntala, aquela viagem foi a sua descoberta da América. Ela nos conta neste vídeo a aventura de descobrir a América. É dela a palavra. Eu lhe digo que os dois. Agora, meu pai era assim, a última palavra, né? E minha mãe, ela sempre parecia mais brava. Minha mãe parecia mais brava. Mas quando ela sentia que aquele assunto era muito complicado, ela dizia, olha, fale com seu pai. Aí eu não vou mais me meter. Chegasse a meu pai, é tipo assim, se fosse a Suprema Corte. Porque às vezes até ela esperava que meu pai dissesse um não, e meu pai dizia sim. Por exemplo, essa minha viagem para os Estados Unidos, eu cheguei em casa contando que maravilha que a Olímpia ia levar um grupo, que eu já estudava inglês, eu sempre gostei das línguas francês. Meu pai me colocou na Aliança quando eu tinha 11 anos, a Aliança Francesa. Fiz aquele curso da Aliança todo, primeiro ano, segundo ano, que eram até 6 anos, depois tinha Nancy. Então, eu sempre gostei. E aí, eu cheguei em casa com essa viagem, porque eu fui estudar inglês, 8 meses depois já tinha uma viagem para os Estados Unidos, e eu me sentia, me achava que já estava falando, né? Eu disse, papai, que coisa boa para aprender inglês no intercâmbio. Meu pai disse assim, ótimo, e por que você não vai? Eu disse assim, mas como se essa viagem, olha a minha inocência, eu digo, essa viagem, papai, é nas férias. E aí tem carnaval, tem o final de ano. Meu pai disse, aí é que é bom que tem o carnaval, que você sai daqui. Eu disse, né? O senhor, e eu posso ir? Ele disse, claro que pode. Amanhã, me lembre, nós vamos resolver isso. Aí, me lembrei a ele, pensando que não ia dar certo. Ele disse, vamos à Olímpia. Foi a Olímpia aí, mostrou todo o protocolo. Aí ele achou fantástico e me mandou ir para os Estados Unidos. Na Varig, até o Rio, do Rio pegamos a Panam, um grupo de 13 alunos, eram uns 4 mulheres, e o nosso acompanhante tinha a felicidade de dizer que é uma pessoa, o saudoso, né? Cleovan Sóstenes Pereira de Aguiar, que era prefeito de Aracaju na época, e nos acompanhou, inclusive, porque a filha dele, Laura, foi também. E a outra foi Maria Augusta Rocha, que era minha colega no Jackson, que quando o pai dela, Benhu Rocha, que ele era gerente do Bradesco, viu que eu ia, disse, eu acho que posso mandar, mas a Augusta Sakuntala vai. Pronto, aí fomos 4 mulheres, e a outra era a Odete, eu não conheço a família dela. E aí foi Ivan Paixão, que era médico, faleceu um dia desse. Aí José Jó de Carvalho Filho, que era meu estudante de medicina, e tinha outros rapazes que foram com a gente. Então eram 9 homens e 4 mulheres. E Cleovan Sóstenes Pereira de Aguiar nos acompanhou para os Estados Unidos, para ver onde a gente ia ficar, para nos instalar, porque nós fomos para Nova York, mas a gente ia ficar numa cidade, num estado chamado Rhode Island, que tinha uma troca, né, um intercâmbio com o estado de Sergipe, pela questão do tamanho, e a cidade que a gente ficaria era Providence. Aí ficamos em Providence, e lá a gente vive em uma casa de pais americanos, né, que a gente chamava meu pai e minha mãe americano, e lá nós passamos 4 meses estudando inglês, passeando, conhecendo. Fomos ao estado de Massachusetts. Enfim, ficamos numa temporada muito boa e maravilhosa, inesquecível.
Eu tinha muita ligação com meu pai. Mas, assim, eu tinha ligação com a minha mãe, mas o que eu quero dizer, a ligação com meu pai, é que meu pai pensava muito parecido comigo. Por exemplo, meu pai, ele era uma pessoa muito tranquila, mas ele admirava muito as festas, a convivência social, as pessoas, os relacionamentos. E minha mãe, ela era um pouco mais fechada. Minha mãe era muito poucos amigos. E minha mãe vivia muito em casa. E viver muito em casa, eu não me agradava muito desse. E minha mãe, assim, tudo que tinha. Por exemplo, meu pai dizia, hoje vai ter o almoço aqui. Ela queria fazer o almoço logo, para acabar logo, para comer logo, acabar logo com esse chamego. Então, eu gostava mais do jeito que meu pai vivia. Eu admirava mais por isso, entendeu? Meu pai era mais aberto. E meu pai gostava mais de receber. Eu gostava muito de receber. E ainda hoje gosto, né? Então, eu gostava desse... Não era nem um burburinho, porque era que meu pai queria uma visita. Minha mãe não, ela queria tudo muito simples e que acabasse tudo muito logo. Até meu pai dizia assim, oh, você não nega que é filha de Manuel Gregório mesmo. Aquela coisa muito rotina. Minha mãe era muito rotina. Queria sempre ir além, coisas diferentes. Minha mãe depois até mudou um pouco. Quando minha mãe ficou mais velha, ela foi gostando, aprendendo a gostar dessas coisas. Mas demorou muito chegar a isso. Meu pai não, já meu pai já gostava. Aí já era diferente. Ele achava tudo bom, sorria com tudo. Dificilmente ele brigava. Minha mãe, às vezes, ela ficava mal-humorada com qualquer coisa. Também acho que os afazeres, né? Porque às vezes a mulher tem tanta coisa na rotina, tanta. Meu pai tinha a vida mais livre. Minha mãe evitava tudo chegar a ele. Uma vida muito leve, entendeu? Não deixava tudo chegar a ele. Ela via meus irmãos, assim, diferentes de mim, mas cada um assim, com personalidade forte. Eugênio é muito lindo, morenaço, muito bonito, mas a vida dele, infelizmente, ele dizia e aconteceu. Ele dizia, minha vida é um carro. Vivia pensando num carro de manhã, de tarde e de noite. Não era estudioso, não gostava de estudar, deu um pouquinho de trabalho a meu pai, mas era assim, muito responsável, vaidoso ao extremo. E uma coisa que eu gostava muito nele, ele era uma pessoa de palavras. Se ele dissesse aquilo a você, o mundo podia acabar, mas ele cumpria. Então, isso eu admirava muito nele. O Ari Osvaldo é assim, aquele tipo bom vivant, mas para mim não tinha muito, não era uma pessoa de caprichar no gosto, sabe? Era muito, para ele tudo tanto faz como tanto fez, aquela coisa que não tinha muita energia para escolher as coisas melhores. Já o Eugênio não, o Eugênio escolhia as coisas melhores, tudo de Eugênio era melhor, bem vaidoso. O Ari Osvaldo não, ele tipo assim, ele é o Ari Osvaldo é aquela pessoa, hoje teve o que comer, tá bom. Não, mas isso era uma coisa que eu acho que ele precisava mudar. Ele hoje ainda é assim. Ele é uma pessoa que é uma pessoa muito discreta e acho ele um pouco. Ele parece ser genioso, mas eu já até descobri que não é. Eu pensava que ele fosse, mas ele não é genioso. Ele é fechado, ele vive para ele e dá atenção a todo mundo, assim, mas não se preocupa muito com o que acontece ao redor, não é uma pessoa sociável. Ele é fechado na dele, trabalha para ele, fica ali. Hoje ele já é aposentado, não trabalha mais, mas é aquela fechada. A vida dele é muito fechada. A gente pouco sabe da vida dele e ele também não exige muito. Para ele está tudo bom. Em Holanda, eu tenho assim muita orgulho da posição dela, porque ela foi uma pessoa que lutou com todas as forças. O sonho dela, desde pequena, era ser. Ela dizia, eu sou a juíza dessa casa. Toda a vida ela disse isso. Desde pequena. Eu me lembro, ela tinha 5, 6 anos. Ela achava bonita. Ela brincava de ser juíza. Vou fazer aqui um tribunal. Toda vez que tinha um problema lá em casa, ela dizia assim, deixa a juíza decidir. Eu aí dizia, eu não quero saber de juíza, não. Quem decide minha vida sou eu. Minha mãe diz, olha, eu não tenho medo de juiz. E ela sempre foi assim, muito estudiosa, viveu muito para estudar. E Holanda, que a gente pode dizer que realmente era a pessoa mais estudiosa de lá de casa, porque ela sempre se interessou. Ela teve aquele objetivo desde pequena e foi até o fim. Ela podia fazer o que fosse, mas ela não mudaria
o percurso dela. Então, ela me orgulha, porque ela teve muita personalidade, foi atrás da determinação, né? É isso. Bom, a Edna é uma irmã, assim, ela mais parecida um pouco com minha mãe, mas muito séria também, muito fechada na dela, não era uma pessoa muito... Era vaidosa, ela faleceu, né, recente, então era vaidosa, mas era muito na dela, trabalhava no Estado e também de muito poucas amizades, ela era mais fechada. Agora, Ieda, eu acho que Ieda parece mais o estilo de vida de Ieda. Lembra, não parece, lembra o meu, que Ieda gosta de festa, Ieda gosta de amizade, mas não se parece comigo. Eu me considero assim mais aberta. Ieda é de muitas amizades, mas gosta muito. É aqui, para mim, assim, em termos de convivência, a gente se dá melhor, porque nós somos um pouco parecidas, a gente gosta quase das mesmas coisas. Claro que somos diferentes, mas ela tem muita coisa, a percepção, assim, do mundo, das coisas, como eu. E ela faz as coisas como eu gosto de fazer, de viver. A gente frequenta muito a casa uma da outra. Então, é uma personalidade, é uma mulher dinâmica e que tem um percurso assim de vida sempre voltada para o marido, que ela viveu mais trabalhando com o marido e tudo, e com a família, isso eu admiro muito nela, que ela é 100% a família. Então, eu gosto desse estilo de vida dela também. Na verdade, eu não tinha muito apego aos irmãos. Por quê? Eu vivi muito distante deles. Agora me aproximei até mais. Agora que eu digo de uns 15 anos para cá. Por quê? Eu sempre fui a mais velha, como eu lhe disse, e havia um ciúme lá em casa. Porque eles sempre achavam, inclusive para eu trabalhar isso, foi muito difícil, e ainda hoje eu trabalho isso, que meu pai e minha mãe prestigiavam muito. Eles não era a verdade, mas eles, quer dizer, também não sei se era, né? Eu realmente me senti muito prestigiada. Graças a Deus, eu não tive problema com meus pais. Para minha família, o pai e a mãe, sim, meus pais foram maravilhosos. Então, mas eles achavam que meu pai e minha mãe faziam tudo, especialmente para mim. Mas aí existe uma razão. Eu sou a filha mais velha e quando meu pai casou, minha mãe já casou tarde, porque, como eu lhe disse, eles namoraram 7 anos. Meu pai queria muito ter uma filha, por isso que meu nome é diferente. Queria ter uma filha que a primeira fosse filha, porque ele queria botar o nome de Sakuntala, que ele tinha lido uma história ele gostava muito de ler, meu pai fazia parte do Centro Esotérico da Comunhão do Pensamento, que era Tátua Aó Rodrigues, onde ele inclusive conheceu o saudoso amigo dele, senador Lourival Batista, que eles eram muito amigos. E eles frequentavam esse Tátua Aó Rodrigues, e ele leu essa história de uma bailarina que não morreu, ela desapareceu dançando, tipo aquelas coisas assim bem maravilhosas. E ele aí disse, nossa, minha filha vai ter que ser uma pessoa maravilhosa. E o que é que significa Sakuntala? Luz brilhante. Aí ele queria botar, minha mãe não queria esse nome, achava feio, mas ele disse, não, você pode botar o nome dos outros, mas minha filha vai ser Sakuntala, e quando ela crescer, ela vai entender por quê. E ele leu essa história e queria que meu nome fosse Sakuntala. Bom, enfim, desde aí já começou. Então, eu fui tratada. Minha mãe e meu pai tinham medo de não ter mais filhos. Só que você veja, depois de mim vieram 5 mais. Eu sou a primeira, éramos 6, né? Então, mas eles tinham aquele medo. Aí depois de mim vieram um homem, Eugênio, depois um homem, Erosvaldo, para depois vir Yolanda. Aí depois vieram as 3 mulheres. Mas como eu fui criada muito diferente, porque os outros eram homens, muito paparicada, principalmente por minha avó. Aí eles achavam que nessa casa é uma coisa séria, tudo de bom aqui é para Sakuntala. Sakuntala, por exemplo, para comer a coxa da galinha de quem? Sakuntala. O peito da galinha, Sakuntala. Sakuntala não gosta. Sakuntala não gosta de nada. Essa Sakuntala, minha mãe dizia, eu guardo para quando Sakuntala chegar. Sakuntala só gosta, Sakuntala gosta de doce de laranja, então tudo de laranja, aqui é para Sakuntala, tudo melhor aqui é para Sakuntala. E por outro lado, aí eu era mais velha. Minha mãe dizia, olha, chegou Natal.
tá aqui, você vai na loja de Zenilde, aí as irmãs, o ciúme, escolha os vestidos para você e escolha as suas irmãs. Para você pode comprar mais, mas para as suas irmãs você compra um. Mas ela dizia assim, porque as irmãs eram pequenas e iam só para uma festa, e eu ia para outras, porque eu já era mais mocinha. E às vezes o que eu usava, passava para elas, e elas não gostavam. Entendeu? Existia esse ciúme, então esse ciúme foi criado assim. Aí eles juntavam para mangar de mim, para saber escutar a conversa no quarto com minhas amigas, se eu tinha namorado, para fazer o fuxico, sabe? Existia aquela rivalidade, aquela coisa assim. Foi Sakuntala, mas não vai brigar não, porque foi Sakuntala que fez. Se fosse a gente, levava a surra. Era aquele tipo de... Então, afastou um pouco. Isso afastou um pouco a nossa convivência, porque eu não sentia que minhas irmãs eram minhas amigas, de eu contar as coisas a ela. Então, minhas amigas eram as que eu construía na escola, que eu fazia amizade com a vizinhança, assim, minhas amigas eram aquelas, entendeu? Não as irmãs. Depois de muito tempo, que você sabe que irmão é irmão, é sangue, a gente, querendo ou não, pode fazer o que for, a gente gosta. Eu, por exemplo, às vezes fico magoada com alguma coisa que elas me disseram que eu não gosto, mas eu, no coração, eu não consigo guardar. Eu, imediatamente, eu deixo para lá, esqueço. Não, é assim mesmo, deixo para lá. Entendeu? Eu passo por cima. Então, irmão é sangue, a gente não tem como. Mas existia essa ciumeira, né? Ciumeira porque achavam que meus pais faziam tudo de melhor para mim. Então, era isso. Mas, na verdade, quem fazia de melhor para mim era minha avó. Entendeu? Era isso. Mas você veja, agora, né? Porque Ieda é mais nova. Então, convivo mais com Ieda, porque Ieda sempre, Ieda, vamos fazer uma festa. Ieda, vamos para a piscina. Ieda, vamos fazer... Olha, hoje, esse mês de novembro que tem, vamos fazer uma festa Thanksgiving. Ela, vamos, ela bota tudo para funcionar, como eu gosto. E aí acaba. Eu gosto muito de beber vinho, ela também gosta. Eu digo, eu achei isso melhor. Ela aí acredita no que eu digo. Ela disse, nada disso, Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de, segundo ele, de me meter, né? Mas eu gosto de dar opinião. Por quê? Porque eu acho que eu sempre procuro o melhor. E eu sou muito seletiva na questão de escolher as coisas, de oferecer o melhor para minhas visitas, de comer o melhor, de beber o melhor. Então, eu gosto sempre de dar opinião. Então, para mim, tudo tem que estar au grand complet. Sabe? Eu escolho muitas coisas. Então, tem pessoas que... Sakuntala disse isso, mas não vou fazer isso não. Mas Ieda, ela faz ipsiliteris, como eu digo. Ieda é assim. Ieda, vamos fazer assim. Então, ela combina muito comigo por causa disso. Mas a gente briga também. Mas só que eu gosto muito de estar com ela, porque me agrada o meu estilo de viver. Tá entendendo como é? Ela sempre tá de bem com a vida. E as outras irmãs assim, são mais sérias. Não vou fazer. E Yolanda convive muito com a gente. Também tem muito bom gosto, mas é mais reservada. Eu acho que talvez pela profissão. Nem tudo ela pode estar presente. E Ieda não, Ieda está presente e eu estou presente. Ela sempre pode ter certeza que sempre Ieda estando, eu estou. Ieda é muito mais nova do que eu. Eu tenho 63 anos. Ieda fez agora, em agosto, dia 5, 56. Não é uma diferença tão grande, mas na infância é muito distante. Aí tem aquele papo de criança que a gente não queria nem ouvir, né? Principalmente na nossa época. Pois era bem diferente. Eu tenho uma foto na festa, no meu aniversário de 15 anos, você precisava ver, as 3 pequenininhas, Yolanda, Edna e Ieda, 3 pequenininhas, uma moça já de 15 anos. Meu pai sonhou que eu fosse médica. Imagina, eu médico. Meu pai, não, eu não quero médico, não. E eu era aquela pessoa que não gosta de ver sofrimento. E eu achava que médico via muito sofrimento, hospital. E toda vez eu chegava, meu pai, você também que não dá para mim isso. Aí se dissesse assim, fulano morreu, para mim era uma coisa absurda. Morreu, eu ficava triste o tempo inteiro. Então eu era muito emotiva. Ainda sou, né? Hoje eu aprendi mais a conviver com essas coisas. Porque, infelizmente, a gente tem que passar por isso. Mas eu não aceitava. E fora isso, a forma que eu fui criada. Minha avó fazendo tudo, a vida muito boa, que a vida da gente era muito boa. Então, quando eu via de alguém que minha mãe conhecia, que morreu ou que teve uma doença, eu até sentia...
até se dissesse morreu com a dor de cabeça, eu sentia até dor de cabeça também. Era desse estilo, meu pai não estava vendo. Bom, enfim, quando eu fui estudar no Jackson Figueiredo, eu sempre fui. Eu não era tão estudiosa, mas eu era muito responsável. Eu não. Por exemplo, eu não suportava estudar matemática. Eu não gostava da área de ciências exatas. Mas eu gostava de ler. E eu tinha professora de português que gostava muito de mim, professora Ivone Mendonça. E a gente era. E eu fazia muita amizade com os professores, porque eu me interessava muito, sentava na frente, queria ler e aprender, principalmente com os professores que ensinavam história, geografia. O pessoal da matemática eu não chegava nem perto, né? Conhecia, mas não tinha muito interesse. Aí, Dona Judite e professor Benito, que eles estavam muito presentes em minha vida, eu ia fazer vestibular, tinha chegado dos Estados Unidos, aí eles disseram, e aí, Sacontara, eu não decidi ainda, porque meu pai quer que eu faça medicina, eu não quero contrariar meu pai é meu ídolo, eu gosto demais do meu pai. Aí, Dona Judite, eu vou falar com seu pai. Foi falar com meu pai para convencer que eu fizesse outro. Eu ainda cheguei a fazer o primeiro vestibular para medicina. Eu disse, bom, vou fazer, se passar, quem sabe. Eu até tomo, porque meu pai dizia assim que nada, você acostuma, se você entrar na faculdade de medicina, ele achava, seu padrinho era médico, Carlos Silva. Aí vem a história do meu padrinho, porque meu padrinho, eu convivi muito pouco com ele, porque quando eu fiz 1 ano, ele foi me visitar, levou um anel de presente, da Pedrinha Azul, me lembro hoje, Água Marinha, e 4 dias depois ele foi assassinado. Meu aniversário, 23 de abril, ele foi assassinado, se não me engano, 27 de abril. Então, eu convivi muito pouco. E meu pai tinha um respeito imenso por Carlos Firmo, porque era uma pessoa que ele... Ave Maria. Meu pai tem um lado meio espírita também, né? Meu pai, ele não era espírita, mas ele era universalista. Ele acreditava que no espiritismo, nas pessoas que tinham um bom trabalho na Terra, que tinha aquela influência, né? E ele achava que, para meu padrinho, ia ser muito feliz, ia ficar muito feliz onde ele estivesse, que eu fosse médica. Mas aí Dona Judite foi lá falar, disse, seu Paulo, infelizmente, Sacontala nunca tive problema com Sacontala, nunca perdeu 1 ano, não gosta de ciências exatas, não vai gostar de medicina e ela não tem perfil de médica. Aí ele achou ruim, mas tudo bem. Aí eu fiz vestibular para letras. Aí estudei letras. Mas eu já gostava muito de escrever, eu gostava muito de notícia, né? Naquela época, já depois que eu fiz vestibular, em 77, eu já escrevia no jornal do Interact Club, que tinha um jornalzinho do Jackson Figueiredo. Eu gostava de declamar poesias, e meu pai, quando chegava o pessoal, o amigo dele, no bar, ele botava a cadeira para eu subir para declamar a poesia. Ele lia algumas poesias para mim, e eu decorava e declamava para a Dona Ildete, a professora Ivone. Então, eu sempre gostei dessa área. Aí, fiz vestibular, me formei em letras. E depois que eu me formei em letras, aí eu disse, bom, eu senti que meu pai não queria muito que eu fosse professora. Ele queria assim, que eu tivesse uma profissão, tipo assim, advogada, abrisse o escritório e não precisasse... Bom, aí eu fui estudar Direito. Me empolguei no início com Direito, mas aí teve uma coisa que me atrapalhou, porque ao mesmo tempo que eu gostava de Direito, que eu poderia ter feito essa carreira jurídica, eu gostava, mas eu me envolvi com política, fui trabalhar com Valadares, fui ser secretária dele, e aí gostei muito da política também e deixei o direito, fui deixando de lado, porque me envolvia, saía do palácio 1 hora da manhã, não tinha mais pique para estudar, já tinha me formado, aí fui abandonando a faculdade. Quando Valadares saiu do governo, que eu quis retomar, aí retomei a faculdade, não na Universidade Federal, retomei, fiz um novo vestibular, fui para Tiradentes, e aí eu já não tinha a idade de me dedicar. Aí eu já tinha filha, já tinha outra vida, e o que é que aconteceu comigo? Comecei a achar que os colegas não tinham grupos para estudar como eu tinha antes, porque quando eu comecei Direito eu tinha esse grupo. E aí comecei a perder o time e a achar ruim, comecei a desgostar do Direito, desgostar da faculdade. Lhe digo que acabei assim, empurrada. Acabei porque tinha que acabar, mas passei a não gostar. Sakuntala é um nome sem origem, inclusive tem os livros. Sakuntala é um nome sânscrito. A pronúncia é Sakuntala. E tem também Shakuntala. Eu tive um professor de inglês no Jackson de Figueiredo, professor Franklin.
E antigo ele, aí ele me chamava certo, ele dizia, fiz uma pesquisa do seu nome, seu nome é sânscrito, Shakuntala, mas também existe Sakuntala, e o meu nome é Sakuntala, seria Sakuntala, que é o que tem na história que eu li, que meu pai leu. Mas meu pai, na época que eu nasci, existia aquela lei que não era para registrar com as letras K, Y e W, e aí ele colocou com C. Depois, eu lendo um livro, encontrei uma professora, Sakuntala, tomei o maior susto, inclusive. Aí, estou na internet e diz, morreu Sakuntala. Eu digo, Sakuntala com C, eu achava que só tinha eu. Não, tinha uma professora, era Sakuntala de Miranda, em Portugal, da Universidade de Coimbra, que ela tinha falecido e estava na internet, e o nome dela era Sakuntala com C. Aí eu encontrei. No Instagram, eu fui fazer a minha inscrição no Instagram, né? E não consegui colocar Sakuntala, porque tem outros. Se você colocar Sakuntala no Instagram, você vai dizer Sakuntala na Índia, Sakuntala em vários lugares da Ásia. E eu não consegui. Tanto é que meu Instagram é underline S Guimarães. Não pude botar Sakuntala, entendeu? Mas é sânscrito o nome.